Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero responder algumas dúvidas que os alunos têm deixado, que os meus inscritos têm deixado aqui nos comentários dos vídeos. E também deixar o convite para você, se você tiver aí alguma dúvida sobre automação, sobre alguma tecnologia, deixa no comentário desse vídeo ou no comentário de qualquer vídeo, que eu vou tentar subir um vídeo toda semana respondendo essas perguntas, tá? Porque eu acho que fica mais legal, mais dinâmico, para que vocês possam sanar essas dúvidas, tá? Então vamos lá. A dúvida número 1, que é a do Blockzada. Olá, meu amigo, poderia tirar uma dúvida que eu tenho? Qual é a diferença entre técnico mecânico e técnico em automação industrial? Ou é a mesma coisa? E se salário muda de um para outro? Então vamos lá. Primeiro, que eu vou falar sobre mecânica, é o que eu vejo de mecânica, que eu tenho experiência aí no dia a dia, tá? Não sou um especialista na área para falar com propriedade realmente tudo aquilo que a gente aborda no curso técnico automação, no curso técnico mecânico. É aquilo que eu enxergo no dia a dia, a minha experiência ao longo desses anos, tá? Mas acredito que vai te passar uma boa visão do que é o técnico em mecânica, beleza? Técnico mecânico, ele vai ser mais focado em sistemas físicos. Então, o curso de técnico mecânica vai ser muito forte em metrologia, que é uma área que você vai estudar como você mede peça, como você projeta uma peça, como você faz a usinagem de uma peça, certo? Então é mais focado nessa parte mecânica de construção ou na parte de substituição de peças, melhoria de sistemas mecânicos de uma máquina, eixos, acoplamentos, enfim. E também tem uma parte que é um pouco mais tecnológica, que seria a parte de programação CNC, que já é um pouco mais focado em programar uma máquina para que ela faça uma peça. Então você vai lá dar uma série de comandos e ela vai executar esses comandos para você de forma automática. Então seria uma usinagem aí automática. Então o técnico mecânico ele é mais focado nisso. O cara que trabalha como técnico mecânico, hoje eu vejo duas áreas grandes para o técnico mecânico. Uma área é manutenção, então ele vai trabalhar ali dentro da empresa, substituindo ou trabalhando com melhorias, de sistemas mecânicos. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina, nessa máquina houve uma quebra de um eixo, ou uma válvula não está funcionando direito, está dando passagem, alguma coisa desse tipo. Um cilindro dando passagem, um cilindro que teve algum problema ali dentro dele, algum desgaste de vedação, enfim. Esse seria uma das possibilidades do técnico mecânico, trabalhar com manutenção. Então, substituir ou fazer manutenções preventivas em máquinas, em parte mecânica da máquina, certo? E eu vejo também uma outra área que é mais focada em projeto. Então, sempre que você vai fazer, por exemplo, essa é até uma dificuldade que eu tenho bastante grande, Vou fazer um projeto de alguma máquina, alguma bancada, alguma melhoria. Um dos grandes obstáculos é a parte mecânica. Por quê? Projetar a parte mecânica não é tão simples, Você tem que utilizar softwares aí como o NX, o SolidWorks, Inventor, para que você consiga projetar essa parte mecânica e depois fazer a construção dela, fazer a reprodução desse projeto, Então, essa também é uma área muito importante do técnico mecânico, ele vai ter muito mais expertise para fazer do que o técnico de automação, Do que um técnico de automação pegar e fazer o projeto da parte mecânica, isso é muito mais difícil para ele, certo? Já o técnico em automação, ele vai ser muito mais focado em parte elétrica, acionamentos de motores, programação de CLP. Então, fica assim uma parte mais elétrica e de lógica de uma máquina. Então,
de uma maneira meio que generalizada, né? O técnico mecânico, ele vai fazer a estrutura da máquina. O técnico de automação, ele vai fazer a programação dos dispositivos que irão controlar a estrutura mecânica. Então, um trabalha em conjunto com o outro, certo? Então, isso na área de projetos, né? E na área de manutenção também, que é uma outra possibilidade, o técnico mecânico também sempre trabalha em conjunto com o técnico de automação ou o técnico eletrônico. Eu mesmo, quando eu trabalhava com manutenção, quase toda ação corretiva que a gente tinha que executar, eu, como técnico eletrônico, ia junto com o técnico com o técnico mecânico, né? Por quê? Às vezes tinha que fazer uma troca de motor, por exemplo. A gente fazia a parte de soltar, na hora de colocar um novo, fazia o fechamento do motor, e o mecânico, ele fazia essa parte de desacoplar o motor da máquina, soltar a base, recolocar. Então trabalha sempre em conjunto essas duas áreas. Quanto a salário, o salário, pessoal, depende muito do grau de especialização que esse profissional tem. Então, pode ter técnico mecânico que vai ter um salário muito alto, como também pode ter um técnico de automação com um salário muito alto. Isso varia muito, tá? Mas aqui, na minha região, o que eu vejo é que os salários iniciais dessas duas áreas, elas são bem, vamos dizer assim, compatíveis. Então, não tem uma diferença dessa base, desse piso salarial do técnico de automação para o técnico mecânico, tá? Fica meio que equiparado, beleza? Outra coisa que eu vejo forte agora das empresas, geralmente estão se buscando, né, profissionais da área de eletromecânica. Então contrata o cara como eletromecânico para ele fazer as duas partes. Eu vejo isso muito em CD logístico, né? Por quê? Eles enxergam que lá eu não preciso ter um cara extremamente especializado em automação e também não preciso ter um cara extremamente especializado em mecânica. Eu preciso ter um cara que sabe um pouco de um, sabe um pouco do outro, que ele já vai dar conta de fazer essas manutenções que eu tenho ali no dia a dia, né? Que vai ser lá trocar um rolamento, fazer uma troca de motor, fazer uma troca de um redutor, enfim. Então, eu vejo muitas empresas optando agora por esse profissional, tá? Eu tenho uma certa opinião sobre esse assunto, né? O que vocês acham? Vocês acham que as empresas estão meio que sucateando a profissão, de pegar um cara que não domina muito de uma coisa, não domina nem muito de outra, que sabe um pouco de cada, atende a indústria, né? Mas acaba ali que o salário desse profissional não fica tão alto. Por quê? O salário geralmente alto, ele é acompanhado de uma especialização maior. Então, quanto mais especializado é o profissional, mais o salário dele sobe. Agora, se você pega um cara que ele não tem tanta profundidade no assunto, nem tanta profundidade no outro, as empresas acabam segurando um pouco o salário, né? O que vocês acham? Você acha que é legal ter essa profissão de eletromecânico? Ou realmente tem que ter um cara especializado em elétrica ou um cara especializado em mecânica? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, só um recado rápido, tá? Aqui no comentário desse vídeo eu vou deixar alguns links que direcionam para páginas que mostram informações relevantes sobre alguns cursos que eu tenho, tá? Então, se você quer estar atrás de se especializar, aprender coisas novas, dá um clique aqui no link, vê o que tem no conteúdo do curso. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no LinkedIn, no Instagram, tá? Vou deixar aqui também um Instagram na descrição, segue lá, eu posto conteúdo diariamente. Qualquer dúvida é só chamar. Não deixe de fazer esses treinamentos que estão extremamente em conta e entregam um conhecimento bastante relevante para você, beleza? Próxima pergunta, que é aqui do Jean Araújo. Tô com 24 anos. Será que é tarde para seguir nessa área? Que seria a área de automação? Não tá tarde, tá, pessoal? Eu, de experiência própria, a maioria dos caras e também mulheres, né, que ingressam no curso de automação ou nos cursos técnicos aqui de onde eu sou instrutor, é nessa faixa de idade.
cara aí de 24, 25 anos, até 30, né? Fica mais ou menos nessa faixa. Não tem muito pessoas, vamos dizer assim, na faixa de 17, 18 anos. É melhor você começar mais cedo? Em partes, né? Porque quanto mais cedo você começa, mais tempo você já vai ter como um profissional formado. Só que eu enxergo que, principalmente hoje, né? Muitos jovens que com 17, 18 anos ainda não têm a maturidade necessária para se fazer um curso técnico. Porque um curso técnico é diferente de um curso de aprendizagem, é diferente de um ensino médio, né? É algo mais profundo, é algo que exige um pouco mais de dedicação do aluno, né, de quem está cursando. Então, por esse lado, o cara que tem 24 anos, 25 ou até mais, ele já tem uma maturidade maior como pessoa, né, para fazer esse curso, tá? Para fazer esse curso. Então, ele acaba aproveitando mais. E outra, um cara de 24 anos geralmente já está na indústria. Ele pode ser que ele está ali como auxiliar de produção, alguma coisa desse tipo. E então ele já tem uma vivência maior da indústria. Então, assuntos que são abordados dentro do curso, talvez ele não tenha trabalhado com aquilo ainda, mas ele já viu algo, né? Já viu algo na empresa, já viu uma máquina, sabe como uma máquina funciona, como uma máquina trabalha, e isso pode agregar para ele na hora de fazer o curso, né? E outra coisa, eu falo para muitos alunos meus, você vai viver hoje, tá? Ainda mais agora que a expectativa de vida do ser humano está cada vez maior, você vai viver aí no mínimo 70 anos, chutando baixo, né? Mas vai viver aí 80, 85, 90 anos. Alguns estudos apontam que o ser humano vai começar a viver agora 120 anos, né? Aí você deixa de fazer o curso técnico por causa de um ano e meio. Então, você tem 80 anos de vida e você não faz um ano e meio de curso que poderia mudar todos esses 80 anos seu. 80 não, né? Descontando aí a parte da sua infância e adolescência, mas vocês entenderam. Então, às vezes, um curso de um ano e meio, que representa uma porcentagem muito pequena da sua vida, pode mudar toda ela. Pode te abrir muitas portas. Por isso eu falo, faz, começa, termina, você nem vê, é muito rápido. E vai te abrir portas, tá? Não vai te deixar rico. Como já falei em outro vídeo. O cara que se tornar técnico, até mesmo engenheiro, ele não vai ficar rico somente trabalhando como CLT. Mas nada impede ele de empreender com esse conhecimento que ele vai adquirir no seu curso técnico, no seu curso de engenharia. Aí sim, ele tem o potencial de ficar milionário, sabe? Mas, mesmo trabalhando como CLT, você vai ter uma vida muito estável financeiramente, tá? Você vai ter ali um salário que vai te proporcionar uma estabilidade na sua vida para que você possa até vir a pensar em buscar maiores ganhos, né? Através de algum tipo de empreendedorismo, seja com seu conhecimento, ou seja, se tornando sócio de alguma empresa, enfim. Beleza? Próxima pergunta. Quem teve base ruim de matemática na escola, consegue se formar nesse curso? Consegue, tá? O curso de automação, eu diria que ele não depende de matemática. A matemática que se usa é bem básica, matemática básica, você continha ali de somar, dividir, subtrair, com exceção, né, da parte ali de controle de processo, que já é uma matemática um pouco mais pesada, mas que não vai ser algo que vai te impedir de se formar, né? Você não precisa ser nenhum especialista em matemática. Mas geralmente, a pessoa que é boa de matemática na escola, ela acaba também sendo boa de lógica. Então, eu acho que a automação depende muito mais de você ser bom de lógica do que você ser bom de matemática. Mas, né, geralmente essas duas coisas andam casadas. Mas tudo, pessoal, tudo é treinável. Treinável. Ah, eu sou um cara que não tem lógica. Ah, então não dá para fazer automação. É claro que dá. Você vai ter que desenvolver a sua lógica. Você vai ter que fazer muita programação, prestar muita atenção lá nas aulas de eletrônica digital, para que você consiga desenvolver a sua lógica
E aí você vai conseguir lá ter o potencial de fazer um programa de um CLP, ou fazer um programa até mesmo em uma linguagem de programação de mais alto nível, né? Um C Sharp, um C++ da vida, certo? Então, ser ruim em matemática não é um impeditivo para que você faça o curso de automação. Talvez você encontre um pouco mais de dificuldade nessa parte lógica. Mas, como tudo é treinável, você pode se dedicar e ter êxito na formação como técnico de automação. Beleza? Pessoal, então essas aí foram as dúvidas, né, dessa semana. Deixa aí nos comentários, vamos interagir. Deixa dúvidas que você tiver ou alguma coisa que você tirou desse vídeo, para que no futuro eu venha a postar, fazer mais vídeos nesse formato, tá? Ou se você tiver algum vídeo meu aí de outro assunto que você quiser comentar também, tô sempre aqui olhando os comentários de todos vocês, beleza? Forte abraços e até a próxima.